Já imaginou descobrir que a pessoa ao seu lado, alguém em quem você sempre confiou, pode ser o seu pior inimigo? Prepare-se para conhecer uma história onde uma família perfeita esconde um segredo capaz de gelar o seu sangue. É chocante, é real, e você não vai acreditar no que está prestes a ouvir. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like agora mesmo. Sua participação é o que nos motiva a trazer cada vez mais relatos impactantes. Prontos? Então vamos lá! Esta é uma narrativa baseada na vida de Dona Rosa, uma família que, à primeira vista, lembrava aquelas imagens perfeitas que a gente vê em propaganda de café da manhã. O marido sempre gentil, a filha encantadora, a casa organizada de forma impecável. Mas se você puxasse as cortinas e observasse com cuidado, iria descobrir uma teia macabra se desenrolando no silêncio. Que mistério arrepiante poderia habitar entre esses sorrisos emoldurados nas fotografias de família? O relato de Dona Rosa é um lembrete inquietante. Nem tudo é o que parece. Por um breve instante, pense na pessoa que é mais importante para você, em quem deposita toda a sua confiança. Agora, faça uma pausa e reflita. Você realmente sabe tudo sobre ela? Depositariam a sua vida nas mãos dessa pessoa sem hesitar? Tem certeza mesmo de que conhece cada uma das suas motivações, dos seus desejos mais profundos, dos seus segredos mais sombrios? A história de Dona Rosa fará você questionar cada segurança que acha que tem sobre relacionamentos. Antes de continuarmos, inscreva-se aqui no canal, se não for inscrito ainda. Deixe também o seu like da confiança. O seu apoio é fundamental para que a gente se sinta encorajado a trazer mais histórias emocionantes, especialmente aquelas que envolvem nossos queridos idosos e suas experiências de vida. Ah, meu bem, deixa eu te contar direitinho, começa a Dona Rosa. Desde menina, eu sempre tive uma facilidade enorme com números. Até hoje não entendo de onde saiu esse meu dom, mas se me pedissem para somar alguma coisa, eu fazia de cabeça, no mesmo instante. Enquanto meus amiguinhos da vizinhança se divertiam de pique e esconde ou de bola, eu ficava somando as moedas da vendinha do meu pai, só para passar o tempo. Se precisassem de ajuda com troco, era comigo mesma. Eu respondia antes mesmo de pensar, como se fosse um reflexo natural. Meu pai, seu Jorge, caía na gargalhada e vivia comentando: "Minha filha tem a cabeça afiada que nem navalha." Quando Dona Rosa terminou o colégio, não demorou para que arranjasse seu primeiro emprego num banco local. Ela foi contratada para o caixa, graças à sua fama de boa com contas. Naquela época, trabalhar em banco era coisa muito séria. Qualquer depósito ou retirada tinha de ser registrado cuidadosamente à mão, com tudo anotado em fichas que depois iam para arquivos enormes. A atenção tinha que ser redobrada. Mesmo assim, Dona Rosa exibia um brilho nos olhos. Passava o dia fazendo o que mais gostava: lidar com números. Seus familiares ficaram orgulhosos, dizendo que ela tinha encontrado o lugar ideal para exercer seu talento natural. Foi justamente nesses primeiros anos de trabalho que ela conheceu Cláudio, um rapaz simpático e cheio de charme. A conexão entre os dois foi imediata. Em pouco tempo estavam namorando. A paixão era avassaladora e, antes mesmo que ela pudesse se dar conta, já estavam casados. Logo veio a filha, Ana Clara, para completar aquela união. Nasceu tão linda e saudável que parecia um anjinho, relembra Dona Rosa com um sorriso nostálgico. E eu sabia que precisava continuar trabalhando, porque agora havia mais boquinhas para alimentar. Ter filho é uma alegria enorme, mas também requer responsabilidade financeira. E assim começou a rotina corrida. Rosa trabalhava no banco durante o dia e se desdobrava para cuidar de Ana Clara à noite. Não fosse a ajuda da mãe de Dona Rosa, Dona Rita, provavelmente ela não teria dado conta. Dona Rita, mesmo levando aquelas broncas típicas de mãe: "Minha filha, não preciso de dinheiro nenhum. Sou sua mãe." Aceitava uma pequena quantia pela ajuda diária na criação de Ana Clara. "Ah, mas ela era vaidosa que só", brinca Rosa. Toda semana estava no salão de beleza fazendo as unhas e arrumando o cabelo. Eu sabia que aquele dinheirinho que eu insistia em dar, ela gastava ali mesmo, com os cuidados que tanto amava. Conforme o tempo passava, o vínculo de Rosa com o trabalho se solidificava. Ela chegava ao banco antes dos outros funcionários, aprendia tudo o que podia e tentava ser prestativa. Por isso, não demorou muito para que conseguisse a confiança do seu chefe. Teve um dia que o gerente me chamou para conversar. Ele disse que eu levaria jeito para lidar com as contas VIP do banco, incluindo clientes com investimentos grandes. Aquilo me deixou nervosa, mas também empolgada. O cargo significava aumento de salário e status, mas também vinha com mais responsabilidade. Rosa topou,
principalmente porque conseguiu negociar para não aumentar sua carga horária. A nova posição permitiria que ela seguisse cuidando de Ana Clara sem ficar ausente por mais tempo do que já ficava. Foi nesse contexto de ascensão profissional que Rosa percebeu uma mudança sutil em Cláudio. Ele trabalhava em uma pequena empresa de encomendas, mas o negócio não ia bem. O salário dele tinha caído para quase 1/3 do meu, explica. E eu, para evitar constrangimentos, não tocava muito no assunto. Achava que se ficasse falando, estaria passando na cara dele. Nunca quis isso, mas, apesar do esforço para manter a harmonia, problemas foram surgindo. Teve a noite em que Cláudio chegou pedindo um dinheiro extra. Ele tinha torrado todo o salário, numa mesinha de bar, acredito eu, com os amigos. Quando abriu a boca para se justificar, falou: "Querida, paguei umas contas do pessoal no bar. Fiquei liso. E agora não tenho nem pro ônibus. Você pode me emprestar?" Eu engoli em seco. O que eu ia dizer para o pai da minha filha? Ficar com raiva? Gritar? Ou ajudar? A gente que é mãe se desdobra para evitar brigas em frente ao filho. Então, engolia o sapo. No entanto, nem tudo se resumia a aborrecimento. O Cláudio tinha também seu lado muito amoroso, lembra Rosa com um leve sorriso de saudade. Era um pai dedicado. Vivia inventando brincadeiras com a Ana Clara, fazendo balanço no quintal, contando histórias de pirata e princesa. Aos sábados, geralmente me surpreendia. Um dia disse: "Rosa, hoje você descansa. Pode ir ao salão, sair, ver suas amigas. Eu e a Ana Clara vamos ficar brincando. E vamos dar jeito na casa depois." Foi um gesto tão gentil, eu até estranhei. Foi nesse dia que Dona Rosa, pela primeira vez em muito tempo, tirou uma folga para si mesma. Ela aproveitou para ir ao salão de Dona Lúcia, que ficava ali perto. Eu me lembro de ter lavado o cabelo, cortado as pontas e saí de lá me sentindo renovada. Recorda, sorrindo. Passamos quase a tarde toda conversando sobre novidades da vizinhança e do bairro. Você sabe, salão de beleza é lugar em que as fofocas se espalham tão rápido quanto um raio. Então, sempre gostei de ficar de ouvidos abertos, mas sem contar muito da minha vida. Quando terminou, Dona Lúcia perguntou se Rosa queria aproveitar para fazer as unhas. Rosa topou. Passei um esmalte vermelho não muito chamativo, mas que me deu uma sensação de poder. Saindo do salão, Dona Rosa ainda passou na vendinha perto de casa para comprar frutas frescas, pegou laços de cabelo para Ana Clara e, por fim, cumpriu a promessa que havia feito à filha e trouxe alguns pãezinhos de queijo fresquinhos de uma padaria famosa. O sol já estava se pondo quando ela retornou, com o coração leve. Chegou em casa e encontrou tudo arrumado. Quase desmaiei de surpresa. Estava tudo brilhando, sem louça na pia, o chão varrido, flores na mesa. Aquilo fez Rosa pensar que, talvez, o casamento estivesse numa fase boa e que Cláudio realmente se importasse. Assim que entrou, foi recebida pelos passinhos apressados de Ana Clara. "Mamãe, demorou um monte", disse a menina, que não devia ter mais que 4 anos. Ela abraçou Rosa tão forte que quase a derrubou. Depois fez elogios ao cabelo, às unhas e, claro, correu para as sacolas farejando o cheiro do pão de queijo e achando o laço novo que a mãe trouxera. Enquanto isso, Rosa se perguntou: "Cadê o Cláudio?" A filha respondeu que ele estava no quintal conversando com um homem que ela nunca tinha visto. Curiosa, Rosa foi até lá e deu de cara com Cláudio jogando conversa fora com um rapaz meio estranho, que fumava um cigarro com tranquilidade. Assim que notou a presença de Rosa, o desconhecido se despediu rápido e foi embora. Ela perguntou a Cláudio quem era, mas a explicação foi vaga. "Ah, é só um conhecido do trabalho. Precisou de ajuda e acabou aparecendo aqui." Só que o jeito como ele evitava olhar nos olhos dela deu um alerta. Fui dormir aquela noite incomodada, mas comentei pouco. Os dias foram passando e, aos poucos, Dona Rosa começou a notar Cláudio mais distante. Ele não a procurava com a mesma frequência para trocas de carinho. O homem que antes a abraçava na cozinha, roubava beijos, agora mal a tocava. Aquilo a deixava insegura. Ele mergulhava no jornal, fingia estar cansado ou com a cabeça longe. Foi esquisito, ainda mais porque eu tentava me manter atraente, me arrumava, passava perfume. Parecia não adiantar nada. A vida seguiu até que, depois de alguns meses, outra reviravolta aconteceu. Foi quando Dona Rosa conseguiu, com esforço, comprar um carro. Um Volkswagen branquinho, 0. Era o sonho dela. Aprendi a dirigir com o meu pai, seu Jorge, quando eu era mais nova. Ele sempre dizia: "Filha, mulher no volante é corajosa. Não deixe ninguém falar o contrário." Então, Rosa se sentia uma rainha dirigindo sozinha para o banco e voltando do trabalho. Parava o carro na garagem de casa por volta das 6 horas e ia buscar Ana Clara na casa da avó.
2 ruas acima. Numa certa terça-feira, Rosa chegou do serviço como de costume, estacionou o carro na garagem e saiu para buscar a filha. Só que no meio do caminho, lembrou que esquecera uma sacola com uns panos de prato que Dona Rita tinha pedido. Foi então que voltou. Quando abriu o portão, viu uma cena esquisitíssima. O rapaz estranho, que se apresentara como conhecido de Cláudio, estava deitado embaixo do meu carro, mexendo em alguma coisa. Levei um susto danado. Ela questionou: "Moço, o que você está fazendo debaixo do meu carro?" Ele se sobressaltou, bateu a cabeça no fundo do automóvel e saiu todo desengonçado. "Desculpa, Dona Rosa. Perdi a minha chave. Acho que caiu aqui embaixo. Fui buscar Cláudio, mas sem querer deixei a chave escorregar." Ele gaguejou. A explicação era bem estranha, mas ela preferiu não confrontá-lo. No íntimo, desconfiou que tinha algo muito errado ali. Mais tarde, Cláudio chegou e se fez de desentendido quando ela contou a história. Ele riu, deu de ombros e disse que aquele tal de Edu era estabanado, mas percebi uma tensão no rosto dele. E foi aí que o comportamento do meu marido começou a piorar ainda mais. Ele passou a sair de casa a qualquer hora, com desculpas vagas de trabalho. Chegava tarde, saía nos fins de semana. Meu instinto me dizia: tem coisa muito séria aqui. Tudo ficou ainda mais perturbador quando Dona Rosa notou Ana Clara, sua filha tão alegre, ficar cada vez mais acuada. Ela parecia ter medo de algo que eu não via. Quando eu ia buscá-la na casa de minha mãe, ela corria para mim, agarrava minha cintura e não soltava mais. Se eu perguntava o que estava acontecendo, ela se encolhia. Percebi que ela não dormia direito. Estava pedindo para se deitar comigo todas as noites. Fiz isso por 4 dias seguidos e ela tremia, agitada. Eu pensava que fosse algum pesadelo infantil, só que a situação foi se agravando. Numa dessas noites, Cláudio tinha sumido, dizendo que a mãe dele, Dona Olinda, estava passando mal e precisaria de ajuda. Eram cerca de 2 da manhã quando Ana Clara entrou de mansinho no quarto de Dona Rosa e a cutucou. "Mãe, acorda, preciso te falar uma coisa." Quando Dona Rosa se sentou na cama, ainda grogue, a filha soltou uma frase que fez seu coração parar. "Eu quero que você se separe do papai." Dona Rosa pensou ter entendido errado. Perguntou incrédula: "O quê? Por que está dizendo isso, filha?" Ana Clara respirou fundo, com uma coragem que não combinava com seus 5 anos, e disse: "Porque se vocês continuarem juntos, vai acontecer algo muito ruim. Eu ouvi o papai falando que quer fazer uma coisa terrível com você." A menina começou a chorar, enquanto Rosa, apavorada, a abraçou. O mundo de Dona Rosa desmoronou ali. Ela não queria acreditar que Cláudio fosse capaz de machucar a própria esposa, mas a filha revelou detalhes que não deixavam dúvida. Ana Clara contou que, toda vez que Rosa saía para trabalhar, o tal Edu aparecia em casa para conversar com Cláudio. Eles ficavam cochichando sobre dinheiro, às vezes discutiam. Certa vez, a menina ouviu Cláudio gritar com Edu, reclamando que ele estava cobrando muito caro pelo que tinha que fazer. A criança não entendeu bem, mas percebeu que o foco da conversa era acabar com a mamãe. E o pior, Cláudio ameaçou a filha para que não contasse nada. Ele disse que se eu falasse ia acontecer coisa ruim com a gente. Fiquei com medo, explicou Ana Clara soluçando. Mas o mais estarrecedor ainda estava por vir. A pequena revelou que naquele dia, Cláudio conversara ao telefone com uma mulher. Antes de desligar, disse: "Também te amo." E a voz do outro lado respondeu a mesma coisa. Então era isso, um caso de traição. E além de tudo, um plano para Dona Rosa sofrer um acidente. A intenção seria receber o dinheiro do seguro e ficar livre para viver com a amante. Naquele instante, lembra Dona Rosa, eu me senti num pesadelo, só que era a realidade. Fiquei arrepiada da cabeça aos pés. A menina chorava, pedindo desculpas por só ter contado tão tarde. Mas como exigir algo diferente de uma criança de 5 anos, aterrorizada pelo próprio pai? Dona Rosa abraçou Ana Clara, beijou sua testa e prometeu: "Filha, você foi corajosa. Agora é minha vez de ser valente. Nós vamos sair daqui e vamos ficar bem." Rosa decidiu agir sem hesitar. Eram quase 3 da manhã. Ela arrumou uma mala às pressas com roupas, documentos, algum dinheiro que guardava num pote de biscoito e pediu que Ana Clara ficasse quietinha para não acordar ninguém. A casa estava mergulhada no silêncio e eu tremia só de pensar que Cláudio poderia chegar a qualquer instante. Mas cada minuto ali era perigoso demais. Enquanto Dona Rosa abria a porta e sentia o vento frio da madrugada bater em seu rosto, Ana Clara segurava sua mão com força. As ruas estavam desertas.
Mal se via uma ou outra lâmpada de poste funcionando. Elas andaram em passos rápidos até a casa de seu Jorge e Dona Rita, pais de Rosa, que ficava a uns 15 minutos dali. Os cachorros, Rex e Pingo, chegaram a levantar as orelhas, mas reconheceram o cheiro da patroa e não latiram. Depois de muito bater, Dona Rita acendeu a luz da varanda, abrindo a porta de camisola e com uma expressão assustada. Rosa, o que aconteceu? Por que vocês estão aqui a essa hora? Seu Jorge também apareceu, boquiaberto. Pai, mãe, preciso de ajuda. Foi tudo que Dona Rosa conseguiu dizer, antes de as lágrimas começarem a rolar. Na cozinha, o café fresco contrastava com o clima de tensão. Enquanto Ana Clara dormia no sofá, exausta de tanto susto, Dona Rosa foi contando entre soluços e pausas tudo o que descobrira. Seu Jorge ouvia calado, os punhos cerrados sobre a mesa, cada vez mais vermelhos. Dona Rita levou a mão ao peito, incrédula. Como pode, meu Deus? Repetia. E o pai, num rompante de raiva, levantou da cadeira dizendo que iria atrás de Cláudio para quebrar a cara dele. Foi a filha quem o segurou. Pai, não, calma. Precisamos pensar com a cabeça fria. Pode ser muito perigoso. O dia já estava raiando quando Dona Rosa, cansada, explicou aos pais que não poderia continuar com aquele casamento, mas também não sabia se deveria envolver a polícia. Eu só tinha o depoimento da Ana Clara. Precisava de provas, refletiu. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Não poderia mais me expor ao risco de ficar na mesma casa que Cláudio. Perto das 9h da manhã, Rosa tomou coragem e ligou para o banco. Quem atendeu foi Dona Lourdes, a recepcionista simpática de voz sempre animada. Banco Comercial, bom dia. Dona Rosa só faltou chorar novamente. Dona Lourdes, é a Rosa. Preciso tirar uns dias. É urgente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Afinal, Rosa era funcionária exemplar. Nunca faltava. A recepcionista, preocupada, perguntou: aconteceu algo grave? Você está bem? E a Ana Clara? Dona Rosa se limitou a dizer que eram problemas pessoais sérios, mas que avisasse o gerente que ela não poderia comparecer. Não se preocupe, eu resolvo tudo, prometeu Dona Lourdes. Depois de desligar, Rosa olhou para os pais, enxugou as lágrimas e disse: vou me divorciar. É a única saída para manter a Ana Clara segura. Mas primeiro, preciso de um advogado. Foi assim que ela encontrou, nas páginas amarelas, o telefone do escritório de Dr. Lourenço, especializado em causas familiares. Seu Jorge levou o carro de Rosa, que ainda estava em casa, num horário em que Cláudio provavelmente estaria no trabalho, até a frente da residência dos avós. Então, Dona Rita e Dona Rosa pegaram esse carro e seguiram rumo ao centro, onde ficava o escritório do advogado. Eu estava trêmula, com medo de dar de cara com Cláudio em algum lugar. Minha mãe ao meu lado me passava segurança. O escritório ficava num prédio sofisticado. A sala de espera era decorada com móveis em couro, tapetes caros e quadros de pintores famosos nas paredes. Fiquei pensando no quanto me custaria, mas eu tinha que tentar. Dr. Lourenço era um homem de meia idade, cabelo grisalho muito bem penteado e um terno caro. Depois de ouvir toda a história, fez anotações numa agenda de couro e pigarreou. Dona Rosa, isso que a senhora me conta é gravíssimo. Há elementos que indicam conspiração, tentativa de homicídio, traição. Claro que primeiramente trataremos do seu divórcio, mas há muito mais do que isso aqui. Rosa explicou que não tinha nenhuma prova além do relato da filha, que descobrira tudo em telefonemas e conversas que ouviu. O advogado a tranquilizou. Temos uma equipe especializada. Vamos investigar. Podemos solicitar registros de ligações telefônicas, movimentações bancárias. A senhora não deve se arriscar seguindo seu marido ou gravando conversas, pois pode ser ilegal. Deixe conosco. Apenas registre num diário cada acontecimento, cada desculpa estranha, cada comportamento duvidoso. Montaremos um dossiê. Aquela conversa deu novo ânimo a Dona Rosa. Ao sair, a conta do advogado certamente seria alta, mas era o preço para não viver sob a ameaça de quem supostamente planejava matá-la. Nos dias seguintes, Rosa fez exatamente o que o doutor recomendou. Anotava tudo, e numa semana, o próprio escritório enviou alguém para buscar aquele diário. Eles também fizeram perguntas a possíveis testemunhas, inclusive vizinhos que já tinham visto Edu rondando a casa de Dona Rosa. Passados uns 10 dias, o telefone da casa dos pais de Rosa tocou. Era Dr. Lourenço pedindo que ela comparecesse ao escritório. Ela foi novamente acompanhada pela mãe, nervosa como da primeira vez. O advogado estava sério, com uma pasta volumosa sobre a mesa. Dona Rosa, nossa equipe descobriu mais do que esperávamos, anunciou.
Conseguimos obter depoimentos e documentos que confirmam a pior suspeita. Realmente havia um plano para sabotar o seu carro. O objetivo era que a senhora sofresse um acidente e... Bem, isso resultaria num seguro de vida, do qual Cláudio seria o beneficiário. Rosa perdeu o fôlego. Sentiu uma vertigem. Precisou se segurar na cadeira. Edu, aquele homem, confessou que havia sido contratado pelo seu marido para mexer nos freios do carro. E não é só. Também levantamos transações bancárias suspeitas, telefonemas recorrentes para um mesmo número e... A pessoa do outro lado é Brenda, a esposa do dono da empresa onde Cláudio trabalha, o Sr. Correia. Eles estavam tendo um caso há meses. Em seguida, Dr. Lourenço mostrou a ela fotos e transcrições de conversas. Havia também o envolvimento de Brenda em um suposto golpe contra o próprio marido, um homem bem mais velho, mais rico. Parece que o esquema era complexo. Com a sua saída do caminho, Cláudio ficaria livre para viver com Brenda e poderia inclusive abocanhar o dinheiro do seguro, além de tentar chantagear o Sr. Correia caso ele descobrisse a traição e a gravidez de Brenda, explicou o advogado. É uma história terrível, mas agora não há dúvidas. Temos provas contundentes. Devo informar a polícia. O seu Cláudio e todos os envolvidos deverão responder criminalmente. Quando a polícia foi acionada, não demorou para agir. No dia seguinte, chegaram de surpresa à empresa onde Cláudio trabalhava. A cena foi digna de novela. Os policiais, ao encontrá-lo, deram voz de prisão imediata, citando tentativa de homicídio, fraude e conspiração. Cláudio tentou argumentar que era tudo um mal-entendido, mas não havia escapatória. Pior, o próprio senhor Correia, empresário idoso que estava no local, escutou as acusações contra a esposa e sofreu um ataque fulminante do coração, vindo a falecer a caminho do hospital. Brenda também foi presa. Naquele momento, ela já exibia uma grande barriga de gestação. Esbravejou e tentou comover os policiais, alegando que estava grávida e não poderia ser presa. Não adiantou. Quanto a Edu, o executor do plano de sabotar o carro de Rosa, tentou se esconder na casa da irmã. Foi achado 2 dias depois, debaixo da cama. Parecia cena de filme pastelão, conta Rosa. Enquanto isso, a repercussão na imprensa foi enorme. Jornais e televisões locais divulgaram as manchetes mais sensacionalistas. Marido planeja a morte da esposa por seguro de vida. Traição mortal leva a magnata ao infarto. O nome de Dona Rosa estava em todo lugar, e ela sentia um misto de vergonha e alívio. O tempo passou e veio o julgamento. Brenda apareceu de barrigão, chorou, pediu clemência ao juiz. Cláudio tentou dizer que estava arrependido, que tudo não passava de um grande engano, mas o laudo técnico, as transcrições telefônicas e as confissões de Edu eram irrefutáveis. Cláudio e Brenda pegaram 15 anos de prisão cada um. Edu, por cooperar com as investigações, pegou 8 anos. O juiz foi severo, não aliviou sentença. O bebê de Brenda nasceu dentro do presídio e depois foi entregue à família dela. Nunca soube direito se aquele bebê era realmente irmão da Ana Clara. Eu já não estava com cabeça para investigar mais nada a essa altura, desabafa Dona Rosa. Ela conseguiu formalizar o divórcio. Pediu também uma medida protetiva para assegurar que Cláudio não se aproximasse dela ou da filha. Mas a vida não foi fácil. Seu rosto estava estampado em todo canto, e no banco não tinha clima para continuar. Mesmo fazendo um acordo, Rosa saiu perdendo financeiramente. Precisou começar de novo, com a ajuda dos pais. Aluguei minha casa, com o valor do aluguel pagava o financiamento, e fui morar com mamãe e papai. Só de pensar na minha antiga residência, eu ficava mal. Lembrava de Cláudio. Ana Clara, tão pequena, demonstrava sinais de trauma profundo, pesadelos recorrentes, medo de ficar sozinha. Aos poucos, Dona Rosa tentava proporcionar momentos felizes. Todo fim de semana, iam para o parque ou para a praia. Eu fazia de tudo para que ela tivesse uma infância normal. Apesar de tudo, anos depois, Rosa passou a trabalhar na venda do pai, reorganizando o comércio para aumentar as vendas. Aquilo a manteve ocupada e fez bem para a cabeça. Houve até um relacionamento relâmpago com um cliente frequente, mas a coisa não fluiu. Eu estava ressabiada demais para me envolver. E quando percebi que aquele sujeito andava olhando Ana Clara de um jeito estranho, cortei logo de vez. Prefiro 1000 vezes ficar sozinha do que colocar minha filha em risco. A vida seguiu. Muito tempo depois, quando Ana Clara já estava crescida, Dona Rosa ouviu falar que Cláudio tinha saído da prisão e morava num barraco com o pai, seu Pedro, que, por sua vez, era viciado em bebida. Sabe aquela casa velha, suja, sem cuidado? Pois é. Disseram que Cláudio estava magro, doente, sem rumo.
Um dia, de fato, ele apareceu na porta da venda do seu Jorge, onde Dona Rosa estava. Nossa, ele estava num estado deplorável, sujo, cheiro de álcool. Chorou pedindo perdão. Dizia que se arrependera de tudo. Olha, por mais raiva que eu tivesse, ver alguém assim acabado mexeu comigo. Então eu disse que o perdoava, mas não queria retomar casamento nenhum, claro. Ana Clara, já adolescente, começou a visitar o pai. Contra a vontade de Rosa, a filha alegou que Cláudio era, afinal, o pai dela. Ela ia até lá, cuidava dele, comprava remédios. Eu questionava se ela não lembrava do que ele tinha feito, mas ela respondia que perdoava e que perdoar não é esquecer, mas sim deixar de carregar ódio. O tempo voou. Ana Clara se casou com Sérgio e foi morar justamente na casa que Dona Rosa tinha comprado anos antes, a que havia sido palco de tantos pesadelos. Cláudio, cada vez mais deprimido e doente, acabou indo morar com a filha e o genro, porque não tinha para onde ir. Era estranho visitar minha filha e dar de cara com ele lá, velho e frágil, sentado na poltrona, tossindo e tremendo. Mas Ana Clara era de uma bondade admirável. Cuidava do pai com zelo, dando banho, levando ao médico, dando comida. Perguntei a ela diversas vezes se não era doloroso, e ela dizia: "Mãe, ele errou, mas é meu pai. Hoje ele não é mais o homem que lhe fez mal. Ele depende de mim para sobreviver." Com o passar dos anos, Cláudio foi definhando. Morreu numa noite, depois de chamar por Rosa. Quando cheguei, ele mal conseguia abrir os olhos. Pediu perdão de novo. Faleceu segurando minha mão. Relembra ela com a voz embargada. Por mais estranho que seja, senti um aperto no coração. Era o pai da minha filha. No velório, apareceu quem não via a família havia décadas. Gente que ouvia falar do caso e nem acreditava. Teve até quem criticasse Ana Clara por cuidar de um pai que quase a deixara órfã. Mas quem somos nós para julgar o coração de cada um? Ela dizia que não queria carregar rancor pro resto da vida. E eu entendo isso agora. A raiva envelhece a gente por dentro. Hoje, Dona Rosa tem 64 anos. E ao relembrar tudo, diz que, se a história dela servir de alerta para alguém, já estará satisfeita. Nem tudo é o que parece. Você pode ter a vida que sonhou, até que percebe que as pessoas com quem divide o teto podem ter interesses e segredos perturbadores. Por isso, cuidar do que é nosso e de quem amamos é primordial. E confiar cegamente é um risco. E agora, meu amor, depois de ouvir essa trajetória de dores, conflitos, mas também de superação, eu te pergunto, o que você faria no lugar de Dona Rosa? Teria saído de casa mais cedo? Chamado a polícia na primeira desconfiança? Conta aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, escreva nos comentários a passagem bíblica que está em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Ao ver essa frase, eu vou saber que você chegou ao fim deste relato e te mandarei um coração de gratidão. Aproveite também para clicar em inscrever-se e deixar o seu like, se ainda não fez isso. A sua participação é muito valiosa para que continuemos trazendo relatos cheios de emoção, especialmente aqueles vividos pelos nossos queridos avós ou pelas pessoas mais velhas que carregam tanta experiência de vida. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Fique com Deus e, se desejar, escolha mais uma história do canal para assistir agora mesmo.